Que bom que você está aqui, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com todos nós. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor concede a nós. Estarmos reunidos para te ouvir. Que teu Espírito nos inspire, nos santifique e promova a graça de nos fazer crescer no conhecimento do seu Filho Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos. Oh, como segunda-feira é gostoso, né? E eu quero compartilhar com vocês aqui, sem que a gente perca tempo, o texto dos Salmos de número 91. Salmo de número 91, no versículo de número 1, é onde nós vamos iniciar hoje a nossa reflexão, a nossa meditação. Eu digo assim, aquilo que me toca o coração. Para mim é um dos salmos mais, é, vamos lá, que mais me toca para que eu não esqueça. Aliás, vimos isso ontem à noite de uma forma tão bonita, né? Para que a gente não esqueça que a força vem do Senhor e a operação de tudo na nossa vida vem dele. Então está escrito assim, de uma forma tão clara: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Vamos lá. Como é que a gente pode compreender isso? Quem é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo? Qual é este esconderijo? Eu já adianto, é claro que o esconderijo é Cristo. Mas nós temos aqui uma colocação feita pelo apóstolo Paulo no capítulo 3 de Colossenses, a partir do versículo 1. Veja só como é que ele diz. Portanto, se já ressuscitastes, opa, eu sei que vocês sabem, mas vamos melhorar aqui. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto e não nas que são da terra. Olha que bonito. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus, voltando na corrigida, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O esconderijo é Jesus. Ele nos atraiu em seu corpo para trocar a nossa natureza, por isso que fala, porque você já morreu com Cristo, sua natureza foi trocada, você foi ressuscitado com ele, e agora você está descansado no esconderijo do Altíssimo, que é Cristo Jesus. Oh, que coisa maravilhosa que é isto. Então, voltando aos Salmos de número 91. Então, todos aqueles que agora estão desfrutando do esconderijo do Deus Altíssimo, que é Cristo, porque estamos em Cristo, revestidos de Cristo, então agora eu posso dizer, e você também, minha irmã e meu irmão, hoje é dia de fortaleza. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Irmãos, eu convido vocês a que a gente traga a nossa consciência de uma maneira mais profunda possível, a nossa clareza sobre quem é Deus. Deus é o Criador de tudo. Nas mãos dele está o controle de todas as coisas. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Nada escapa do Senhor. E ninguém há que possa com o Senhor. Por isso que, olha como é que é tremendo. Ele é o meu refúgio. É onde eu estou escondido em Cristo, porque estou protegido por Ele. Ele é a minha fortaleza. Ele é a força da minha vida, é a força da minha existência, é a força para fazer tudo aquilo que Ele mesmo está operando. Ele que opera e dá força para que essa operação seja realizada. Por isso que eu vou confiar no Senhor. Como é maravilhoso confiar no Senhor. E eu vou trazer aqui um texto para os amados de Provérbios, no capítulo 3, versículos 5, 6 e 7. Confia no Senhor de todo o teu coração. Então, é uma confiança plena. Por isso que nós temos, entendo eu, uma caminhada para aprender a verdadeiramente confiar mais. Eu não digo que a gente não confie. Eu confio no Senhor. Eu aprendi a descansar no Senhor, a esperar no Senhor, mas é claro que nós temos e vamos ter, enquanto estamos aqui, a possibilidade, e eu espero isso todas as vezes para nós, de crescer na nossa confiança. Eu confio no Senhor, mas eu tenho clareza que eu posso confiar de uma maneira muito mais efetiva. Eu descanso no Senhor. Meus amados, como é que você está? Eu estou descansado na graça. O quanto é isso? Ah, bom, então eu estou descansado na graça. Estou aprendendo a descansar cada vez mais, a confiar cada vez mais, a saber esperar cada vez mais. Não é que a gente não espera, não é que a gente não confie.
Mas cada um está num nível aí de confiança, de espera e de descanso. Mas aqui ele fala: confia no Senhor de todo o teu coração. Então vamos lá, vamos colocar isso em prática. Não te estribes no teu próprio entendimento. Deixa eu colocar aqui para ver o que a King James fala. E não se apoie no seu próprio entendimento, a Bíblia viva, e não se apoie na sua própria capacidade de entendimento. Oh, gostei disso. Ela traz ainda algo para a gente refletir. Não se apoie na sua capacidade, nem no seu entendimento. Mas nós estamos aqui mais uma vez com a palavra de Deus aberta, e a palavra de Deus é luz, ela é vida, ela é viva, e ela é uma espada de dois gumes para penetrar em nós, para fazer com que as coisas mudem ali dentro cada dia mais, a nossa mente é renovada, para que a gente confie mais no Senhor. Então, nós devemos confiar no Senhor. E olha só, vamos ver agora como é que fala o versículo 6, começando da corrigida e fiel. Reconhece-o em todos os teus caminhos, porque ele endireitará as tuas veredas. Vamos para as versões. Na King James nós temos: reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, ele endireitará as suas veredas. E agora vou aprender com vocês junto a Bíblia Viva. Lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar. Então, ó como é que é interessante, né? Reconhece em todos os teus caminhos. Ou lembre de colocar ele em primeiro lugar, em todos os seus caminhos. E ele guiará os seus passos e você andará pelo caminho certo. Ele endireitará tuas veredas. Ele guiará seus passos e você andará pelo caminho certo. Então, vocês veem a contrapartida? Para que Deus nos guie no caminho certo, para que Ele nos conduza, confia no Senhor. É isso. Eu confio de todo o coração e vou experimentar aquilo que o Senhor está fazendo, me guiando e operando na minha vida. E aqui, olha só como é que ele vai falar agora no versículo 7. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Eu vou dizer mais uma vez, porque eu tenho clareza sobre isto a respeito de vocês. E eu acredito que vocês têm a respeito de mim. Nós sabemos, eu vou colocar aqui, ó, 95%, vamos deixar 5% de fora. Nós sabemos o que é bem e o que é mal. Nós sabemos o que é certo e o que não é. Nós temos muita clareza para saber a vontade de Deus e aquilo que não é da vontade de Deus. Algumas coisas ao longo da caminhada, é claro que nós vamos aprendendo cada vez mais. Mas o básico para a nossa vida aqui nós sabemos. Então, vocês sabem que tem um texto que fala assim: foge da aparência do mal. Parece que isso aqui não é bom, a orientação de Deus, então sai. Aqui está falando a mesma coisa. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Não vai julgar achando que mas isso aqui pode ser que é bom ou que não é. Não, não. Por isso que a gente tem que ter a palavra bem clara dentro da nossa vida, dentro do nosso ser, né? Para a palavra estar fluindo em nós, para que a gente possa se apartar do mal. Vamos ver as outras versões? Vamos ver a King James. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal, é exatamente a mesma. E a Bíblia viva. Não fique cheio de si, pensando que a sua própria sabedoria é a razão do seu sucesso. Poxa vida, olha como é que a gente viu isso ontem. Quando você estiver na terra, que você estiver ali, que você estiver prosperando, que você estiver farto, que você se fartar, não ache, quando você prosperar e estiver melhorando, e todos nós estamos, não ache que isso vem da tua força. Não se enche de si, pensando que a sua própria sabedoria e razão, a sua própria sabedoria, a sua própria capacidade é a razão do seu sucesso. Meu Deus, é tudo ele. É dele, é por ele e para ele. E continua. A verdadeira sabedoria é temer ao Senhor e evitar o mal. Aparta-te do mal, evita o mal. E o que é o mal? Olha só como é que a gente pode pensar nisso. Vou colocar o que eu penso. Penso que o mal é tudo aquilo que não é orientação de Deus. Porque o que é orientação de Deus é bom. Se tem alguma pessoa que está orientando você de acordo com a palavra, louvado seja Deus. Mas quando não é a orientação da palavra, ou não está alinhado com a palavra, então eu entendo que isso é mal. E a gente lembra disto, né? De uma forma bem efetiva na nossa caminhada, quando a gente lembra de Jesus dizendo: guarda os meus mandamentos. Ou o irmão de Jesus falando: põe em prática a palavra de Deus. Porque ela é a verdade e ela é aquilo que é bom. Olha só, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, nela medita, dia e noite. Será como árvore plantada junto a ribeiros d'água, e tudo que ele faz prospera. Então, veja como é que é legal a gente fazer isso. A verdadeira sabedoria é temer ao Senhor e evitar o mal. O mal é aquilo que não está escrito que
ou se não está em concordância com a palavra. Então, voltando ao Salmo 91, para que a gente possa extrair um pouquinho mais, e quem sabe nós vamos continuar na semana que vem, nós estamos vendo aqui o versículo 2, ó, só examinando ele. Opa, deixa eu voltar só a versão correta aqui para a gente poder ver exatamente isto. Nele confiarei. O Senhor é aquele em quem eu me refugio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Agora vamos ver o poder de Deus. Olha só isso. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O que é o laço do passarinheiro? Vamos ver aqui. Vamos ver como é que diz a King James. Ele te livrará do laço do inimigo ardiloso e da praga mortal. E a Bíblia Viva, vamos ver o que ela traz para nós. E ele o salvará das armadilhas e do veneno mortal. Todas as versões estão tratando de uma mesma coisa. Vimos isso ontem também. Olha que bonito quem estava no culto à noite, ou quem assistiu o culto. Você vai estar habitando numa terra de escorpiões. Numa terra aonde existe muito mal. Mas aqui está dizendo que ele nos livrará, ele nos salvará, ele te livrará do laço do passarinheiro, das armadilhas, ele te livrará da peste perniciosa, do veneno. A gente sabe, acredito que eu e você, e deixa eu colocar na perspectiva correta, tá? Eu e você já tivemos natureza para ser muito venenoso. E eu espero que a cada dia agora, com a nova natureza, esse tipo de atitude ele esteja sendo diminuída ao máximo até acabar isso de nós, para que não saia e para que jamais, não é que a gente tem isso não, porque agora é Cristo que vive em nós, mas a nossa mente ainda precisa renovar. Às vezes temos algum pensamento, sabe? E pode ainda não estar alinhado, claro, e está tudo bem, é assim, mas o Senhor está cuidando para nos santificar, para que nós jamais estejamos aí colocando isso jamais de novo naquela que era a velha vida. Nós não devemos ter nenhum traço de veneno contra ninguém. Pelo contrário, bem dizei, não amaldiçoeis. Fale bem, sabe? Nós vamos lembrar de uma coisa, queria lembrar os amados. Nós vamos ter olhos de graça para tudo, gente. Perdoar é uma atitude extraordinariamente poderosa e que cura todos nós. Ela traz um benefício para o nosso corpo, ela faz um benefício para o nosso ser integral, para o nosso interior e para o nosso exterior. O perdão cura, e cura de uma maneira tremenda. Então, agir com graça é quando vemos que alguém está fazendo algum mal, que você sente isso, que você sente as coisas vindo até você, procure se encher da consciência de que a graça de Deus está contigo e haja com graça. Olha, se a pessoa se ela não está agindo bem, é porque ela ainda não foi aperfeiçoada ou ainda não nasceu de novo. E aí não vamos entrar em julgamento, não, tá? Mas eu vou agir com graça, dizendo: tá tudo bem. Eu lembro de duas pessoas que falaram isso. A primeira é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pai, perdoe-lhes. Eles não sabem o que fazem. E quem replicou essas mesmas palavras foi Estevão, quando estava morrendo apedrejado. Perdoa-lhes, Pai. Eles não sabem o que fazem. Então, perdoa-lhe. Perdoa-lhe. Porque ele te cobrirá com as suas penas. E debaixo das suas asas te confiarás. E a sua verdade será o seu escudo e broquel. Deixa eu colocar aqui a King James para a gente ver. Ele te cobre com as suas plumas. E debaixo das suas poderosas asas te refugia. Sua fidelidade é escudo e armadura. Estou curioso aqui. Ele te protegerá debaixo das tuas asas e lá você estará seguro. A sua fidelidade o protegerá como um escudo. Esse é o nosso Deus e o nosso Pai. É aquele que está dizendo para nós a cada dia: eu sou tudo em você. A minha graça, ela está em você e ela te basta. Porque a graça de Deus é tudo de mais poderoso no mundo. Nós estamos cobertos com as plumas, com as penas nas asas do Criador. O que é isso, pastor? Não sei. Não sei. Me dá a entender que estão os querubins e os serafins com as suas asas ao redor do Criador e nós estamos ali protegidos pelo próprio Senhor. Agora ele diz: você não terá medo da escuridão da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Veja, você ainda tem medo do escuro, dessas coisas? Tudo bem, tem pessoas que ainda têm isso. Ele diz que você não terá. Mas o que eu preciso fazer então?
Lembra que eu falei do nível de confiança? Quanto mais você confia no Senhor, você vai chegar a um ponto de confiar nele de uma maneira tão elevada que acabou todo medo. Todo medo. Medo de ficar sozinho, medo de acontecer alguma coisa, qualquer tipo de medo. Porque o perfeito amor, o amor aperfeiçoado, ele lança fora todo medo. Então, nós estamos no processo de aperfeiçoamento. O perfeito amor, o aperfeiçoamento da confiança no Senhor, da entrega a Ele, do descanso nele, da espera nele, nos leva a um nível de podermos viver isso aqui de uma forma plena. Você não terá medo da escuridão. Ou não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Veja como é que é legal isso? Como é que eu aprendo, né? Quanto mais eu confio no Senhor, menos qualquer tipo de medo ele vai haver na minha vida. Então vamos continuar. Nem a peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Todo tipo de mal que venha sobre nós, quanto mais nós aprendemos a confiar no Senhor, mais nós vamos desfrutar do livramento ou dos livramentos que Ele vai dando a cada dia a nós. Às vezes, e eu acredito que você concorda comigo, Deus permite, não nos livra de algumas situações. Talvez porque a gente precisa aprender a confiar mais nele, a descansar mais nele. E aí ele permite que situações ocorram e livramentos não sejam dados a nós, porque ele está nos forjando, está nos estimulando a confiar cada vez mais nele. Oh, que coisa linda! Ao ponto da gente chegar a isto: 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Ou você não será atingido. A revista fala isso. Mas tu não serás atingido. E deixa eu ver aqui como é que está a Bíblia viva, para a gente ver aqui. 1.000 podem cair à tua esquerda, 10.000 à tua direita, mas nenhum mal o atingirá. Ou seja, o mundo pode cair ao nosso entorno, mas com um nível de confiança elevado, nós vamos ver que mal nenhum nos atingirá. Amados, eu estou aprendendo aqui que para que a gente viva a plenitude disso tudo, nós precisamos aprender a confiar cada vez mais plenamente no Senhor. Você olhará tranquilamente e verá Deus castigando os pecadores desobedientes. Porque ainda pode ser uma coisa que nos aflige, né? Ver pecadores e muitas vezes aquelas pessoas que nós amamos que não creem, e o Senhor os castigará eternamente. É difícil, né? Mas nós temos que continuar, porque fizemos essa escolha. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Aquele que nasceu de novo é aquele que alcançou esta graça. Fez no Altíssimo a sua habitação. Mal nenhum te sucederá, ou nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à tua tenda. Mas, pastor, às vezes a doença chega. Pois é, chega sim. Chega sim. Mas ele está dizendo que o Senhor tem poder para que nenhum mal chegue a nós. Aí me tá, olha, eu tô aprendendo tanto hoje. Ô, Senhor, como é bonito isso. Como é que gostoso aprender, né? Ele tá falando para mim aqui. Aprenda a confiar em mim. Aprenda a fortalecer tua fé em mim, para que você possa viver esse sobrenatural. De dizer, mal nenhum chegará na minha casa. Eu lembro o irmão que falou isso para mim, pastor, esse salmo aqui, eu vou viver isto e não vai chegar mal na minha casa. Eu falei, amado, que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe que você viva desta fé tão forte, tão fortalecida, que isto vai ser uma realidade na tua vida. E agora eu estou ouvindo Deus falando isso para mim. Meu amado filho, lembra de Jesus quando falou para Pedro, Pedro, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você diz para ele, monte, saia daqui e vai para lá, e ele vai. Pensa que Elias teve quando enfrentou 450 profetas de Baal e desafiou todos eles, vamos fazer 2 altares aqui. E vocês vão colocar lenha. E vocês vão invocar o Deus de vocês. E eu também vou fazer um altar. Só que eu vou encher d'água. 7 vezes eu vou encher. Isso aqui vai transbordar de água. E a gente vai ver qual que é o altar que vai pegar fogo. Olha a confiança desse homem. Nós estamos aprendendo a confiar. Porque Elias viu o fogo descer do céu e lamber o altar e não sobrar nada. Nem uma gota d'água. E aqueles homens até se mutilavam chamando a Deus. E não tinha, porque não há outro Deus. E é esse mesmo Deus que nós aprendemos a confiar. A ponto de dizer, não vou
não vai haver nenhum mal. Eu só não vou dizer coisas que não vale ou não cabe na nossa vida. Eu exijo os meus direitos, eu exijo, sabe, não exige nada não. Aprende a confiar no Senhor. Esse texto, quietinho, foi o diabo, que ele conhece as Escrituras. Porque aos teus anjos dará ordens. Quando falar, lança você daqui do pináculo. Porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Mas Jesus, vocês lembram a resposta dele? Vou dizer: não tentarás ao Senhor teu Deus. Mas aqui, olha como é que é. Aqui é a visão correta, né? Que nós devemos ter. Eu sei que o Senhor, ele tem poder, todo poder, para dar ordem aos anjos, ao meu respeito, para me guardar em todos os meus caminhos, para sustentar a mim e a você nas suas mãos poderosas, para que nenhum de nós tropece com o pé em pedra alguma. Ele é poderoso para isso. Confiamos plenamente para que isso seja realidade? O convite hoje é para que a gente aprenda a confiar de todo o teu coração. Rodrigo, aprenda a confiar de uma maneira muito maior do que você tem confiado até hoje. É confiar com uma fé inabalável, ao ponto de pisarmos sobre o leão e a cobra, de calcar os pés, o leão jovem e a serpente. É forte, irmãos, é forte. Vocês imaginam, vocês sabem qual que era a estatura de Davi? Segundo os rabinos e muitos teólogos, Davi, ele deveria ter entre 1,50 m e 1,60 m de altura. Com essa envergadura, tá? E Davi, para proteger o seu rebanho, antes de ir lá matar Golias, ele matava urso e matava leão. E olha, eu vou te falar, são dois animais que eu espero não encontrar na minha frente. Porque são animais extremamente poderosos que esmigalham qualquer ser humano. Mas e aí, se aparecer? Eu quero estar com este salmo no meu entendimento, invocar o Senhor, a sua força, para se um dia eu tiver que enfrentar isso, a força dele vai me fazer estar livre disto. Vocês imaginam o que foi o Daniel quando foi lançado na cova dos leões? Que os leões não fizeram absolutamente nada. Ah, mas eles não estavam com fome. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eles estavam com tanta fome que a hora que jogaram lá na cova aqueles que fizeram mal a Daniel, aqueles que acusaram Daniel e, de forma ardilosa, venenosa, tentaram jogar o rei contra Daniel, a hora que eles jogaram aqueles homens na cova dos leões, dos mesmos leões que Daniel estava, antes deles tocarem o chão, os leões devoraram eles. Então eles estavam com muita fome. Mas o poder de Deus fez com que os leões ficassem em silêncio, não tocassem em um fio de cabelo de Daniel. Portanto, tão encarecidamente ele me amou, também eu o louvarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conhece o meu nome. Colocar em retiro alto, deixa eu tentar traduzir isso. Colocar ele em primeiro lugar. E aí a gente pode viver isso, hein? Porque ele tão encarecidamente nos amou. Deus nos amou de uma maneira tão extraordinária que ele deu o seu Filho unigênito para nos dar vida. Oh, Senhor, que prova de amor morreu o Senhor por nós, sendo nós ainda pecadores. E para a gente encerrar, ele me invocará e eu lhe responderei. Olha o Senhor falando. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Sabe quem nos tira da angústia? É o Senhor. Ah, Senhor glorioso, fartá-lo-ei com longuras de dias e lhe mostrarei a minha salvação quando chegarmos lá na glória. E louvado seja Deus. Vamos aprender a confiar. Vamos aprender a confiar mais. E quando a gente chegar no ponto de muita confiança, tem mais. E depois tem mais. Porque o nível de confiança, pelo que eu vejo, ele não acaba. A confiança ela pode ser cada vez maior, cada vez mais forte, cada vez mais efetiva nas nossas vidas. Que Deus nos encha de confiança, em nome de Jesus. Amém? Um beijo no coração para todos vocês. Graça e paz.